Martinho Lutero, monge alemão, fundador do protestantismo, escreveu certa vez: "Um simples leigo, armado com as Escrituras, é maior que o mais poderoso Papa sem elas." Foi sob esta perspectiva de autoridade e unidade da Escritura que Lutero deu fundamentação às suas teses que laceraram o cristianismo no século XVI, dando origem ao movimento protestante, que desemboca hoje em todas as denominações cristãs não católicas e não submissas ao poder do bispo de Roma. Pelo que se percebe, o cristianismo posterior à Reforma nutre certo orgulho em dizer que é constituído de denominações que seguem apenas e unicamente as Escrituras, o famoso sola scriptura. À luz deste fundamento evangélico, a Escritura é a autoritativa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela, portanto, se constitui como o juiz supremo sobre todo pensamento, palavra, ato e forma de vida humana. A Escritura Sagrada, a Bíblia, em seus 66 livros, de acordo com o cânon protestante, dividida em Antigo e Novo Testamentos, é santa, inspirada, inerrante, verdadeira, apta para o ensino, correção e educação na justiça. Cabe agora, porém, questionarmos o quão escriturístico é o cristianismo em geral. Será que as bases da fé cristã estão mesmo enraizadas na Bíblia, em especial em conceitos da Bíblia que os primitivos cristãos usavam? O Tanar, chamado por eles de Antigo Testamento? Ou será que as suas crenças são fruto de outras fontes extra-bíblicas e até mesmo contrárias à própria Bíblia? Vamos iniciar pelo conceito de Messias. Como todos sabemos, o cristianismo surge há cerca de 2000 anos como uma seita messiânica, oriunda de certos círculos compostos por judeus helenistas, amalgamados aos gentios do Império Romano. Mas o que seria uma seita messiânica? Bom, este era o tipo de facção ou seita religiosa que acreditava na iminente vinda e revelação do Messias, ainda nos dias do Segundo Templo. E como é de conhecimento geral, o Messias encarna várias aspirações judaicas, como, por exemplo, a libertação dos judeus das garras do poder estrangeiro, a reconstrução do templo, a identificação e a unificação das tribos perdidas de Israel, a promoção da paz e do conhecimento universal da Torá, a lei divina. Mas devemos nos perguntar até que ponto todas estas aspirações são de fato bíblicas? Bem, o primeiro ponto a ser salientado é que o texto hebraico das Escrituras, em momento algum, refere-se ao Messias de forma explícita, singularizando-o objetivamente por meio de um artigo definido, como Hamashiach, o Messias. O termo Messias ou Mashiach, vertido como ungido várias vezes, aparece cerca de 38 vezes em todo o texto hebraico, mas nunca é referência ao libertador escatológico percebido na tradição. Várias dessas 38 referências dizem respeito ao sumo sacerdote, aos reis, e em especial a Saul, Davi e Salomão, e também até mesmo a Ciro, o imperador responsável pela libertação dos judeus do seu exílio em Babilônia. Por outro lado, o termo jamais dá espaço a que se entenda que qualquer referência seja
diretamente ligada ao rei messiânico tão aguardado. E a solução deste caso é simples. A ideia de um futuro Messias, como o grande libertador de Israel, não é claramente uma noção bíblica, mas sim derivada da percepção rabínica sobre certas passagens. E muitas dessas passagens, em especial as de Ezequiel, aludem ao nome de Davi, o que pode ser o retrato de uma esperança de ressurreição e, segundo alguns, até de reencarnação do antigo rei, que de certa forma, voltaria à vida para reinar novamente sobre seu povo. Entretanto, em Ezequiel, este Davi jamais é chamado de Messias. Nas passagens em questão, ele é chamado apenas de servo. E por falar da ideia de ressurreição, talvez uma das doutrinas mais estranhas e alienígenas à Torá e ao judaísmo seja aquela que é advogada pelo cristianismo, a morte vicária e a ressurreição do Messias. Não há texto algum, em livro algum da Escritura, que aluda a isso, apesar de que, segundo o Novo Testamento, o próprio Jesus teria dito que o Messias morreria nas mãos dos gentios, no caso, ele mesmo, e que depois de 3 dias e 3 noites haveria de ressuscitar, segundo ele, conforme as Escrituras. Cabe lembrar, porém, que nem mesmo ele citou estas tais Escrituras, estas passagens, porque elas simplesmente não existem. Assim, a principal noção sobre a identidade de Jesus como o Messias é percebida como uma ideia não prevista pela Bíblia, sendo parcialmente inspirada na tradição judaica, seguidamente mal interpretada, tradição esta, aliás, sempre atacada pela Igreja cristã por toda a sua história. O batismo é um ritual cristão que pode ter tido origem entre os essênios e outras seitas divergentes do judaísmo do primeiro século. Embora os judeus mantivessem, desde muito tempo, a prática de banhos rituais, em especial para uma espécie de profilaxia cultica, como purificação menstrual, de fluxos e fluidos corporais, pós-parto e posterior a certas enfermidades, esses banhos não tinham uma função espiritual ou alegórica, e sim higiênica e prática, que de certa forma mantinha a separação dos espaços sagrados. Separação esta que acabou sendo corrompida pelas péssimas versões bíblicas em línguas modernas, que acabaram traduzindo o termo como santidade. A tradução do termo kadosh, separado, como santo, acabou transtornando o sentido, dando lugar a uma ideia mística, metafísica e totalmente não apropriada. No rito judaico bíblico, nenhum tipo de ablução, de banho parcial ou total do corpo, previa alguma noção de espiritualidade ou simbolismo religioso. Era algo pragmático, profilático e higiênico. O cristianismo, entretanto, toma os banhos profiláticos e terapêuticos da cultura israelita e os transforma num ritual salvífico, isto é, uma espécie de sacramento que proclama a salvação do indivíduo que passa por ele. Ora, nada poderia ser mais antibíblico do que tal ideia. Primeiramente, não existe ideia de salvação metafísica na Torá, e claro, nem no judaísmo. Apesar da existência de termos como Yeshua e Teshua na língua hebraica, as noções derivadas destas palavras nada têm a ver com algo espiritual. Tem a ver, antes de mais nada, com o livramento de situações adversas, em especial e com muita frequência, daquelas situações em que o personagem principal da passagem estaria experimentando perseguições de inimigos, opressão estrangeira, complôs, conspirações de falsos aliados e pretensos amigos.
Davi não esperava ser salvo ou liberto de alguma suposta entidade diabólica ou demoníaca ou de alguma condição inata que o impedisse de servir a Deus. Davi sempre pediu, isso sim, pela sua libertação e salvação pessoal das mãos e do poder dos seus inimigos, daqueles que o odiavam. Os profetas pediam também pela salvação do povo, mas nunca das supostas artimanhas de algum hipotético ser maligno que os estaria atormentando e os tentando. Eles pediam, isso sim, que o povo fosse salvo das garras dos opressores estrangeiros, dos conquistadores gentios que lhes tiravam a liberdade e a independência. Pediam que fossem salvos, isso sim, da vergonha de serem exilados, banidos e humilhados entre os povos. Jamais pediram por algum tipo de salvação espiritual, porque tal conceito simplesmente jamais existiu nas páginas da Escritura.